senhor presidente, senador Jaime, de cumprimentar não apenas o ministro Garibaldi de Alves, mas toda a equipe do Ministério da Previdência e Assistência Social, que aqui se encontram, e elogiar a sua sinceridade, ministro, senador, ministro. Eu acho que o senhor fez uma apresentação extremamente sincera, porque o senhor colocou os dados, mas colocou a sua opinião. Eu fiquei muito feliz quando o senhor falou a respeito do fator previdenciário. Eu não era senadora quando a matéria foi analisada aqui, o projeto de lei do senador Paim. Estava na Câmara, eu era deputado, mas Vossa Excelência era senador e votou a favor do projeto de lei do senador Paim. E colocou claramente, nós precisamos mudar o fator previdenciário, porque o fator previdenciário hoje, ele serve mais para diminuir o valor do que para ampliar o tempo de serviço, que era tudo para reduzir o tempo de valor ou para ampliar o tempo de serviço, que é tudo que a gente quer, deixar o trabalhador, enfim, quanto mais trabalha, mais paga. Então, eu cumprimento Vossa Excelência pela sinceridade. Segundo, de dizer a Previdência Social é superavitária, de fato é. A Previdência Pública brasileira, senador Jaime, é superavitária. Nós temos trabalhadores rurais que não contribuíram, ou contribuíram muito pouco, mas recebem o benefício. Por que não criar? Eu sempre fui defensora, eu não sou expert na área, eu não sou estudiosa, eu não sou jurista dessa área da Previdência, mas eu me preocupo com isso, não é? Porque quantos embates, quantas lutas nós tivemos aqui, nós éramos da Comissão do Trabalho, eu e o senador, à época, deputado Paulo Paim, quando foi aprovado o fator previdenciário, e nós sabemos quanto nós sofremos, não só votamos contra, mas sofremos muito por conta disso. A história mostrou que não é o melhor caminho. A história tem mostrado que não é o melhor caminho. Então, a Previdência, ela deveria ter aquilo que o senhor diz, tudo cai nas costas e nas contas da Previdência, de tal forma que elas deturpam os dados da Previdência. Se tem isenção fiscal, que eu acho um absurdo fazer isenção fiscal com Previdência, não devia ter uma lei proibindo isso. Faz com outra coisa, com IPI, com PIS, mas com os recursos da Previdência deveria ser proibido. Porque é isso, é o trabalhador, é a valorização da pessoa. O senhor mesmo colocou dados importantes. O salário dos aposentados, dos pensionistas, das viúvas, ministro, é 20% da renda nacional. Eles sustentam muitas famílias Brasil afora. Isso é importante, isso é um programa muito importante. Eu acho que então nós deveríamos, e o senhor, quem sabe, marcaria a sua passagem na Previdência fazendo isso. Isso é uma questão normativa de gestão. Tira programas, tem Bolsa Família. O senhor já pensou se colocasse Bolsa Família na Previdência, o que é que seria o superávit, o déficit? Né? Aumentaria muito. Então, eu penso que nós precisamos dessa mudança, porque a Previdência brasileira, ela é mal vista no mundo inteiro, porque é deficitária e não é deficitária. Então eu acho, cumprimento também o senhor, o governo que vem do Lula, da presidente Dilma, que ele tem um objetivo: corrigir as distorções, promover as reformas necessárias. Agora, qual forma? Sem tirar direitos. Eu acho que não pode ser isso, não. Acho que não podemos diminuir direito de ninguém. Problema do servidor público. Vamos analisar com cautela. Vamos analisar com cuidado. Eu quero lembrar aqui, o próprio Congresso Nacional fez uma reforma, porque parlamentar, vereador, deputado, tinha direito de se aposentar com qualquer período de tempo de legislatura com salário integral. Isso mudou. Hoje nós temos uma previdência que é quase uma previdência, eu já estou caminhando para a conclusão, vai fazer as 3 perguntas. É quase uma previdência privada, porque a gente contribui. E a gente aposenta proporcional ao tempo de serviço. Então são problemas que têm que ser enfrentados, mas com todo o cuidado de não retirar direitos. Segundo, eu quero fazer uma outra observação desse governo, que é a busca da inclusão social. Eu sou uma apaixonada pelo projeto do microempreendedor individual. 1.100.000 microempreendedores é muito pouco. É muito pouco. Nós precisamos... 11 milhões. Tem 11 milhões de potencial. 11 milhões é o potencial. Então, nós chegamos a 10%. Chegamos a exatos 10% da meta. É pouco. Mas logo nós vamos alcançar essa meta. A lei é nova. Isso não está aqui, mas enfim, acho que a gente precisa dar um outro passo. O senhor colocou ali empregados domésticos. Não são empregadas, são empregados. Não é mulher, claro que a maioria é mulher.
Por que avançou pouco, só 28% de formalizados? Porque foi insuficiente a redução do imposto de renda daquele que formaliza, do empregador que formaliza. Então vamos buscar a lei. E qual é a lei? Eu falei para o senhor um dia desse, lá na porta do Senado. Eu apresentei um projeto de lei igualando a contribuição para o empregado doméstico, 5% e 5% igual o microempreendedor individual. Aí eu acho que a gente vai avançar e muito. Eu sou uma empregadora da minha servidora doméstica da minha casa. E sei quanto custa, eu não cobro dela não. Eu pago a minha parte, pago a parte dela e não desconto nada do salário dela. Aliás, ela só trabalha 3 vezes por semana, eu precisaria nem estar formalizada, mas está. Né, que ela tem a idade da minha filha na minha casa. Mas é caro. É caro. É caro para um trabalhador, um servidor público, um operário que tem filho pequeno, que precisa de um secretário, uma secretária em casa, é caro pagar 12%. E é caro para a trabalhadora doméstica pagar 8%. É muito caro. É muito caro. Então, eu tenho um projeto, é o projeto de número 189, mas que vai para 55. A deputada Irini, que hoje é ministra da Mulher, também tem um outro projeto mais antigo que o meu, que baixa de 6 e 6. Então, acho que isso poderia assumir um caráter de urgência na equipe do Ministério para ver se a gente consegue dar esse passo. E, por fim, para concluir, senador Jaime, elogiei muito a sua apresentação, só senti falta de uma coisa, ministro. O senhor não falou nada do quadro funcional do INSS. Eu tenho uma matéria aqui que diz que as perícias médicas, lá no meu estado do Amazonas, elas são agendadas para 60 dias. Perícia médica é para quem está acidentado, é para quem está doente. Agendada 60 dias. Por que isso, ministro? Então, o senhor fala, eu já fiz um requerimento, vou entregar aqui para a sua equipe, a cópia em mãos, porque o Senado demora um pouquinho para que o requerimento chegue, perguntando sobre o quadro funcional do INSS e do Ministério. Porque é pouca gente para muito trabalho. E aí a preocupação com a portaria 39, assinada pela ministra Miriam, do planejamento, que suspende os concursados, né? Que suspende os concursos, a chamada dos concursados. Mas ela disse numa reunião com a frente parlamentar, disse, não, vamos ver caso a caso. Então, quem sabe o Ministério da Previdência não seja um caso urgente, porque expansão sem gente não acontece. Né? Então eu vou passar o requerimento em mãos da sua assessoria, mas se o senhor puder falar, só a coisa que eu achei falta ali, o quadro funcional do INSS, eu agradeceria. Falar das dificuldades, do déficit do pessoal que eu sei e tenho convicção que há hoje na Previdência. Muito obrigada. Agradeço a senhora Vanessa. E só para, me parece que a observação já é pertinente, todavia, há pouco tempo atrás, o governo, me parece que abriu. Provamos aqui a declaração para a contratação de 500 profissionais para a saúde para serem peritos, que me causa estranheza. Eu não sei se as pessoas já ingressaram, se acabou entrando no contrato, essa declaração vossa excelência, responder. Na outra inscrição.